exceções a essa regra, né? Há duas hipóteses, na verdade, em que o aborto ele não é considerado um crime. Uma é quando a gravidez é resultante de estupro e outra é quando a gravidez pode trazer um risco de vida para a gestante. Diferentemente dessas hipóteses, existe a questão da antecipação terapêutica da gestação diante do desenvolvimento de um feto anencefalo, que ela é amplamente aceita pelos tribunais superiores, não constitui um crime, já que o feto ele apresenta irreversíveis e muito sérias anomalias que o tornam incompatível com a vida extrauterina. Enquanto no Brasil a gente discutia ainda a permissão para antecipação terapêutica da gestação em caso de anencefalia, quase da metade dos países membros da ONU, da Organização das Nações Unidas, já reconheciam a interrupção da gravidez nesses casos como um direito da mulher. Esse dado, eu trago de uma professora que fez esse estudo da Universidade de Brasília, e ela revela que das 192 nações, 94 permitem o aborto de fetos com ausência parcial ou total do cérebro, e é uma pesquisa que indica que há uma tendência mundial entre os países desenvolvidos na permissão desse tipo de antecipação terapêutica. É o caso aí de alguns países muito desenvolvidos, por exemplo, a Austrália, os Estados Unidos, a Alemanha, a Bélgica, Canadá, França e, inclusive, países democráticos que têm majoritariamente católicos, ou seja, que têm uma influência cristã muito grande, como, por exemplo, México, Portugal e a Itália. Agora, eu queria trazer para vocês também uma reflexão para que vocês consigam pensar consigo mesmo nessas questões. A Constituição Federal, ela assegura o cidadão brasileiro uma vida digna, está na Constituição. Garante a legalidade, a liberdade e a autonomia de vontade e o direito à saúde. Impedir que uma mulher interrompa uma gravidez, que não terá como fruto um filho vivo, é proteger a dignidade dessa mulher? É coerente obrigar uma mulher, contra sua vontade, a desenvolver uma relação emocional com um ser que não tem condição de vida? Como são afetadas a saúde psíquica e física dessa gestante? Bom, pensando nesses questionamentos que o Douglas levantou, a OMS conceitua, então, saúde como sendo um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. A saúde, ela vem, então, a ser um valor coletivo, ou seja, é um bem de todos, e ela não vai depender de raça, religião, ideologia, política ou condição socioeconômica. Levar uma gravidez de um feto anencefalo, então, adiante, gera uma série de complicações, tanto à saúde física da mãe quanto à saúde mental. No que diz respeito à saúde física da mãe, a gravidez de um embrião anencefalo, ela é a mais grave de todas, é o quadro pior que existe. Segundo a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, é uma gestação que tende a ser superior a 40 semanas. E aí tem um problema muito sério, que é em relação ao líquido amniótico, porque ele apresenta um sistema dinâmico, onde esse líquido ele é formado pela urina do bebê. E aí esse bebê ele apresenta uma deglutição. E aí engole esse líquido e apresenta esse equilíbrio. O feto anencefalo ele tem menos reflexos, então ele não consegue engolir esse líquido e esse líquido vai acumulando dentro do útero e vai distendendo o útero, trazendo graves consequências para a mãe. Além disso, tem várias complicações durante o parto, porque o fenômeno físico do parto ele vai exigir a presença do crânio para que ele seja um parto normal. Sem a presença do crânio, o feto vai ficar numa condição que não é normal e vai precisar de uma cesariana, que já traz complicações obstetrícias para esse parto e riscos de infecções pós-cirúrgicas devido às manobras que possam vir a ser feitas. O ombro desse feto anencefalo ele também é maior comparado a um feto normal. Os médicos ainda não sabem o porquê disso, mas já perceberam que geram uma série de complicações, tanto no momento do parto, quanto no que eles chamam de puerpério, que é o momento pós-parto. Porque o útero da mulher ele não consegue voltar ao tamanho normal e isso gera algumas hemorragias nesse puerpério. Além disso, é necessário parar a lactação, uma vez que o corpo inteiro da mulher se preparou para receber esse bebê, e é um bebê que ele não veio. Então, além disso, além de interromper a lactação, essa grávida, essa mulher, essa mãe, ela vai precisar de ter um apoio psicoterápico no pós-parto, até que os órgãos dela e todo o corpo volte ao normal, ao estado normal antes da gestação. E, além disso tudo, existe a possibilidade de contrair doenças hipertensivas que são específicas da gestação. Essa é a parte física.
Agora, no que diz respeito à saúde mental, a gravidez do feto anencefalo, ela gera graves danos à saúde psíquica, principalmente para a mãe, mas também afeta a saúde ali da família, do núcleo próximo a essa mulher. Enquanto numa gestação normal, são 9 meses de acompanhamento, aquela expectativa de que o bebê vai nascer, cada ultrassom, aquelas transformações da criança cheia de amor, numa gestação de feto anencefalo, esses sentimentos são de dor, de impotência, porque não tem nada que você pode fazer, é a certeza do óbito, luto, tristeza, então isso tudo vai gerando um desgaste para essa família como um todo. Segundo o representante da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Dr. Salvani de Moraes, a mulher ela pode desenvolver um quadro psíquico grave de depressão, transtorno, estresse pós-traumático, isso tudo pode levar ela a suicidar. Olhando, né, lendo a DPF 54, existem vários relatos de mulheres, e eu peguei 3 relatos de mulheres que foram beneficiadas pela liminar e optaram por antecipar o parto. Todas elas contam que o maior sofrimento que elas tinham era de ver a barriga crescendo, ter todas as expectativas de pensar que elas iam de fato ter o bebê, sentiam as dores do parto, e aí elas teriam que registrar esse neném, fazer a certidão de óbito e enterrar ele horas depois de nascer. E aí antecipar o parto para essas 3 mulheres trouxe uma sensação de alívio muito grande. Segundo a doutora Jaqueline Pitangui, que é a representante do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres, obrigar uma mulher a vivenciar essa experiência de levar essa gravidez até o final é uma forma de tortura que é imposta a ela e é uma forma de desrespeito a ela e aos seus parentes próximos, principalmente ali o marido, né, ou seu companheiro, que é quem está com ela ali diretamente. É considerado como um trauma, e não só a curto prazo, como a longo prazo, é uma coisa que ela vai carregar para sempre. Segundo ela, o direito à saúde, que é entendido pela OMS, que eu citei no início da minha fala, ele está sendo desrespeitado em um país que a Constituição considera a saúde como um direito de todos e também um dever do Estado. Outro aspecto importante diz respeito à autonomia da vontade, em que é colocada em pauta a liberdade da mulher de tomar decisões relativas ao seu próprio corpo, suas convicções, sua saúde e seu direito reprodutivo. Diz respeito também ao direito da mulher de não se configurar em um útero à disposição da sociedade. Sendo incontestável, sim, os riscos de uma gravidez de feto anencefálico que traz a gestante, possibilitar a ela o exercício da sua autonomia da vontade, de acordo com as convicções religiosas e suas convicções morais, mediante a escolha sobre o destino do feto anencefalo, atende perfeitamente aos preceitos constitucionais de liberdade, de direito à integridade física e psíquica, de direito à saúde e de direito à vida e à dignidade da gestante. Não se busca, assim, consolidar o entendimento de que a gestação do feto anencefálico deverá ser sempre interrompida em virtude dos danos que acarreta a genitora, mas sim que deverá ser consolidada como uma das opções e que a mulher poderá optar pela escolha da mesma. Desse modo, a autonomia da vontade da mulher em casos de anomalias fetais, que tornam a vida inviável, conduz à conclusão de que viver em liberdade e de acordo com a nossa liberdade e consciência é tão importante quanto o fato de tê-la à nossa disposição. E somente assim se poderá caminhar em direção a uma plena e restrita dignidade humana. Sendo assim, em concordância com todos os conceitos e argumentos explanados, em 2004, a Confederação Nacional de Trabalhadores, a CNTS, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF 54, invocou princípios como a dignidade da pessoa humana, a autonomia de vontade e o direito à saúde, e pediu que os artigos do Código Penal sobre aborto, os artigos 124, 126 e 128, fossem interpretados conforme a Constituição. Assim, o ministro relator, na época, Marco Aurélio, ele convocou audiências públicas nos dias 26 de agosto de 2008, 28 de agosto de 2008, 4 de setembro de 2008 e 16 de setembro de 2008, quando prestaram depoimentos representantes das principais entidades médicas e científicas do país, além de grupos religiosos e comunitários. Por meio dessas audiências, todos os elementos que, de fato, se basearam na DPF, eles foram confirmados, como, por exemplo, o diagnóstico da anencefalia, ele é feito com 100% de certeza, sendo irreversível e letal na totalidade dos casos.
A rede pública de saúde ela tem plenas condições de fazer esse diagnóstico, assim como de realizar a antecipação do parto, caso seja a vontade da gestante. A gestação do feto anencefálico, ela também é de maior risco para a mulher. E, além disso, impor a mulher a levar a gestação a termo é extremamente danosa à sua saúde mental. No Brasil, também não há registro de transplante de órgãos de um anencéfalo para uma criança viva. O feto com anencefalia, ele não é um doador de órgãos em potencial, porque ele apresenta múltiplas malformações associadas que aumentam o índice de rejeição do órgão no corpo do receptor. E, por fim, não há crianças ou adultos com anencefalia, uma vez que esse diagnóstico ele é incompatível com a vida extrauterina. Assim, após 8 anos em trâmite, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele decidiu no dia 12 de abril de 2012 que grávidas de fetos sem cérebro poderão optar, sim, pela interrupção da gestação com assistência médica. Por 8 votos a 2, os ministros eles definiram que a interrupção da gestação em caso de anencefalia não é crime, assim como realmente não deveria ser. E assim encerrada a tese do nosso grupo. Ok, pessoal, vou passar então a palavra para o outro grupo. Lembrando, só queria fazer um comentário aqui, lembrando que cada grupo, né, todos os demais grupos, né, na parte escrita, deverá ter aí um pequeno resumo sobre os argumentos que foram trazidos aqui hoje. Então, fiquem atentos, né, não se percam aí, e não se esqueçam dessas outras partes do trabalho. E outra coisa também só uma dica, tá? Pode ser que algumas dessas discussões venham a aparecer nas nossas próximas provas, ok? Só para vocês ficarem bem atentos, ok? Então, o grupo pode começar aí o debate. Lembrem de desmutar aí os seus microfones. Quem vai começar falando? A Graziele vai começar, eu vou continuar. Estou esperando ela. Aí. Oi, boa noite. Boa noite, Grazi. Tudo bem? Bom, eu vou continuar falando nesse debate a respeito do aborto. Bom, como sabe, o aborto em geral, né, ele tem uma aceitabilidade muito reduzida em toda a sociedade brasileira. E tanto pelo jurídico do país e quanto pelos cristãos também, que não concordam com essa prática. Porque falam que todo ser vivo ele tem o direito à vida. E a legislação brasileira ela trata também sobre a criminalização do aborto no Código Penal de 1940, que ela entra em vigor, em que fala que na sociedade tem direito à vida humana, à integridade física, o patrimônio e a honra. E com isso, e levando mais nosso tema mesmo, que é o aborto, no caso de anomalia fetal, ele começou discutido a partir de 1950, com o desenvolvimento das técnicas de pré-natal que começaram a ser existentes aqui no país. Que antes o pré-natal não era discutido, né? Não existia. Mas para explicar o que é a anencefalia, ela é uma alteração na formação do cérebro do feto resultante de uma falha. Então, isso dá o resultado de uma ausência completa ou parcial do cérebro e do crânio. Bom, através do ramo biológico e do ramo jurídico, que fala que no ramo biológico a vida se inicia após a fecundação. E já no campo jurídico, há um consenso no qual o aparecimento da vida humana ocorre com a fusão do espermatozoide e o óvulo. Ou seja, desde já quando então já tem a fecundação, já existe uma vida. E que a vida
ela é essencial, é o presente que todos têm o direito de ter ela. Então, assim, então, tanto no campo jurídico quanto no campo biológico, a concordância dá-se que é o início da vida. Bom, então, como podemos ver, no ramo, eles falam que as pessoas, né, que é o caso da anencefalia, eles nascem, né, com o cérebro, podemos dizer, morto, assim, entre aspas. Porém, eles têm o resto do corpo funcionando, o coração batendo, eles respiram, como nós mesmos faz um organismo normal. Então, nós acreditamos que por uma pessoa que tem todos esses, tem todo o organismo funcionando, que é o coração, respiração, movimentos oculares, tem reflexos, tosse, então tudo isso faz com que seja um caminho de que não é legal, não é bom fazer o aborto, porque isso é uma vida. Então como diz, todo ser vivo tem direito à vida. Um outro argumento também bastante importante, interessante, é que a mulher, ela, quando tem que pensar muito nela também, porque se ela, caso faz um aborto, o aborto ainda é muito mal visto na sociedade também. Então, ela vai sofrer muita restrição social. Então, acaba que ela vai ficar sozinha e isso vai fazendo só mal à mulher também. Então ela vai sofrer muita pressão da sociedade e com isso ela vai fazer muito mal para ela. E um outro ponto também que podemos dizer é a respeito também que porque a mulher ela sonha em ter filho, porque eu acho que é a função mais importante, né, da mulher na sociedade. Então, com isso, como a mãe, ela pensa em ser filho, ela, desde quando ela sabe que ela está grávida, ela já tem um amor por aquele filho já. Ela já tem um amor já. Então, a partir então que, mesmo que ela saiba que o filho dela, né, nasceu com esse tipo de problema, com essa gravidade, né, problemas de saúde, ela, sim, o amor é tudo, sabe? Ela vai querer conhecer o filho, vai querer, mesmo que é delicado, né, esse processo, mas ela vai querer saber, porque ela teve um amor desde quando ela soube que ela teve um filho, então o aborto vai causar muito um mal para ela, porque ela já criou já esse vínculo, esse amor pelo filho. Dando continuidade ao que a Graziele falou, né? A gente não pode tratar o feto anencéfalo como um feto morto, embora ele não tenha o tubo neural, né, partes lá do cérebro, pele e tudo mais, ele não é um bebê natimorto, que é um natimorto que falece dentro do útero materno. Inclusive, o grupo anterior falou que muitos desses fetos morrem, né, após o nascimento ou duram algum tempo depois. Então, se esse feto está vivo dentro do ventre da sua mãe, o fato de cometer um aborto é contra o direito da vida que está na Constituição Federal Brasileira, que é o direito direito à vida. Outra coisa é você poder dar à mãe o voto de um novo pensamento, porque todo mundo sabe que quando uma pessoa está grávida, sobra aquela bomba de hormônios, toda aquela pressão e tudo mais, e ela saber dessa notícia de que seu filho é anencéfalo, sobra aquela pressão muito grande em cima dela. Então, vai que ela mude de ideia, vai que ela pense, não, eu quero ter meu filho, dá pelo menos um sentimento, dá um sentimento de luto para ela após o nascimento do seu filho, um enterro devido, e não apenas
tirar ele do seu corpo, sabendo que depois ele pode vir a falecer, não, ele vai vir a falecer, mas não tirar ele, digamos que, entre aspas, assim, na raça do seu corpo, dando ele a morte imediata nele, sendo que ele pode vir a sobreviver, fora que é um direito humano. Então, a gente também pensa assim que a partir do momento que uma mãe tem um feto, ela não pode só pensar nela, não pode pensar, meu corpo, eu faço o que eu quero. Não, a partir do momento que ela tem uma extensão de uma outra vida, ela tem que pensar naquela outra vida. E aquela vida tem direitos no Brasil. Não é mais algo próprio dela, é algo da humanidade, da sociedade. Ela tem que pensar no filho dela também. Fora de atingir também crenças religiosas, espirituais e tudo mais. Um sociólogo falou que feto tem vida encefálica, já prova que seu tronco encefálico está vivo, dele se movimentar, batimentos cardíacos e tudo mais, ele tem a vida humana, como prova seu genoma. Então, é a argumentação do direito à vida, mais uma vez, que a lei, no caso, defende. De acordo também, um leitor, Silvio Luiz Medeiro, ele fala também em relação à dignidade humana, que a gente não pode tirar a vida de ninguém, a gente não pode também fazer nada disso tudo, tem que deixar, mesmo que o feto vai vir a morrer depois, está escrito na lei, na Constituição Federal, a gente não pode tirar a vida de ninguém, e a mãe, o sentir responsável, também não pode fazer isso, porque é uma outra vida dentro dela, ela tem que ir mais guardar, segurar aquilo, e mesmo lidando com todas as pressões. E uma socióloga também chamada Stefani, ela argumentou que a maternidade é a vida muitas vezes como função mais importante da mulher, da sociedade, que coloca em um lugar delicado e tudo mais. Mas a mulher sonha em ser mãe. A maioria, pelo menos vou dizer, a maioria das mulheres, né, na natureza, assim, ela sonha em ser mãe. Então seria brutal pensar assim no ponto depressivo, né? Ah, não, deixar a mãe ter o filho, depois ele vir a falecer, isso a mãe pode ter problemas psicológicos e tudo mais. Então, não seria um problema psicológico tirar esse filho do seu ventre, naquele ato de aborto? Isso não seria um ataque psicológico para a mulher? Muito pelo contrário, seria também. Então, acho assim que nesse ponto a gente também teria resguardar a mãe, e não só a mãe, o filho também, o feto também, que tem o direito de viver assim como qualquer outro ser humano no Brasil. A lei defende isso. Mais alguém vai falar alguma coisa sobre o grupo? Posso encerrar aqui para passar a palavra para o outro grupo? Então tá. Pessoal, vocês têm mais 10 minutinhos aí para contrapor aí alguns pontos levantados, ok? Podem começar. Ok, eu vou estar dando início então à réplica, e eu achei interessante que vocês levaram muito em consideração da questão do aborto, né? E como foi citado em nossa tese, o aborto ele é um crime realmente contra a vida. E é muito importante destacarmos que não estamos tratando da descriminalização do aborto, mas sim de uma antecipação terapêutica diante de uma gestação de um feto anencéfalo, que nesse caso não tratamos de uma vida em potencial. Temos até um dado muito interessante que o Conselho Federal de Medicina, mediante a resolução 1752 de 2004, consignou serem os anencéfalos natimortos cerebrais. O anencéfalo, então, ele é tal como um morto cerebral, ele não tem nenhuma atividade cortical. O anencéfalo ele é um morto cerebral que tem batimento cardíaco e respiração, mas faltam nele, portanto, fenômenos da vida psíquica, ele tem a sensibilidade e a integração de algumas funções corpóreas, mas ele não desfruta de nenhuma função superior do sistema nervoso central, que ele é responsável aí pela consciência, cognição e vida relacional aí do que poderia ser um bebê, né? O anencéfalo, ele jamais vai se tornar uma pessoa. Em síntese, não estamos tratando de nenhuma vida em potencial, e sim de uma morte que ela é segura. A anencefalia ela é incompatível com a vida, como afirmou aí o Marco Aurélio de Mello. Não há, então, nenhum conflito entre direito das mulheres e direito à vida, já que estamos tratando de um natimorto, ele não tem o direito à vida. No caso, o Conselho Federal de Medicina,
ele declarou que todos esses fetos com anencefalia são natimortos cerebrais. Eu convido a todos, inclusive, para uma reflexão. Qual que é a diferença aí de um feto anencéfalo para um jovem de 19 anos que sofreu um acidente e foi diagnosticado com morte cerebral? Porque quando temos essa situação de alguém que sofreu um acidente e teve morte cerebral, o que acontece é acionar as equipes para transplante de órgãos. Ele é considerado realmente como morto. Qual que é a diferença entre esse cidadão que sofreu um acidente e um feto que nasceu morto? Completando, só finalizar a questão do natimorto aqui, que eu tô com a DPF aqui do lado, e a primeira coisa, quando você pesquisa a palavra natimorto, só porque vocês afirmaram que ele não é um natimorto, o Dr. Everton Neves, que ele é o representante da Sociedade de Medicina Fetal, fala na DPF, abram-se as aspas, nós consideramos o feto anencéfalo um natimorto neurológico. Do ponto de vista técnico, ele não sequer tem o desenvolvimento do sistema nervoso central. Fecham as aspas. Eu também gostaria de falar que no direito brasileiro não existe uma definição para o momento do início da vida, mas existe sim uma definição para o momento em que ocorre a morte, que é quando o cérebro ele para de funcionar. Isso está escrito na lei de transplante de órgãos. E a morte é a morte encefálica, ou seja, a morte cerebral. Pois bem, o feto anencefálico, ele não chega sequer a ter início da vida cerebral. Então, não há sensibilidade, dor ou qualquer rudimento de sentimentos e consciência desse feto. Então, mesmo que se tenha uma posição totalmente absoluta de inaceitação do aborto, pode-se sim ter o apoio à interrupção da gestação dessa gravidez nessa hipótese, porque ela não caracteriza em aborto. E outra questão também que eu gostaria de replicar é porque vocês falaram muito da questão da mãe, sobre ela ser julgada pela sociedade e tudo. O que a gente está querendo defender aqui é colocar no Código Penal, como se fosse o item 3 lá. Vai poder abortar no estupro, quando ela for risco para a mãe, e antecipar ou interromper a gravidez, nesse caso de feto anencéfalo. Agora, se ela vai fazer isso ou não, é uma escolha dela. Ninguém vai obrigar a mãe a antecipar ou interromper essa gravidez. Isso aí ela vai escolher de acordo com os princípios dela, de acordo com aquilo que ela acha que é certo ou errado, com aquilo que ela está sentindo. Ninguém está obrigando a mãe a antecipar ou interromper a gravidez. Não é isso que está sendo colocado em pauta. A gente só quer que haja uma facilidade, que essa mulher ela tenha de fato direito, que isso seja garantido para ela, que ela não tenha a obrigação de levar essa gravidez até o final e sofrer com esses riscos todos que a gente falou, dano à saúde mental, dano à saúde física, violando esses preceitos fundamentais que, inclusive, estão garantidos na Constituição Federal, né? Que é direito à vida, a questão da autonomia da vontade, que a Beatriz citou, entre outros. Encerraram, pessoal? Sim. Ok, então estou passando aí mais 10 minutinhos para o outro grupo contrapor aí os argumentos. Eu vou dar início à réplica. Eu gostaria de ressaltar que o Código Civil, sim, estabelece o momento para o qual o feto inicia a sua vida legal e assegurados os direitos, que é o segundo artigo do Código Civil, no qual estabelece que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ou seja, após a concepção, a fecundação, assim que o espermatozoide fecunda o óvulo, ao início, os direitos são assegurados desse feto. Ainda que a sua vida seja breve, como foi abordado anteriormente. Então, juridicamente, os direitos do ser humano se iniciam desde a concepção. Portanto, não cabe a ninguém o direito de interferir no curso da vida, nem exercer suas vontades sobre os direitos deste, que viria a ter a breve vida. Então, estaríamos retirando o direito de 3.000 novas vidas humanas a cada ano no Brasil, que é a ascendência de fetos anencéfalos por ano. E quando o médico comunica para a mãe que a única opção viável para ela seria o aborto, ele está minando com as esperanças da mãe de prosseguir com a sua gravidez, né? Com o tão desejado filho que outrora ela poderia alimentar o desejo. Isso também é traumático para a mãe. Então, o feto anencefálico ele deveria ser tratado pelos profissionais da saúde como um paciente de alta gravidade
e baixa expectativa de vida, não devendo limitar a sua existência. E, além disso, eu gostaria de ressaltar que o Brasil adota a teoria do nascimento com vida, né? Ou seja, assim que o feto nasce e é verificado a existência da respiração, isso é constituído como o nascimento com vida. Além disso, na Constituição Federal, no artigo 227, que dispõe dos direitos da criança, que os pais devem zelar pela vida e bem-estar dos seus filhos. Então, a partir do momento que os pais optam pela descontinuidade, né, o aborto eugênico, eles estariam, então, violando esse direito da criança, que começa desde a sua concepção, volto a ressaltar. E, como já foi dito anteriormente, o feto não é nascer morto, né, mas a Beatriz ressaltou a morte cerebral. Outra coisa, o preâmbulo da Convenção Nacional dos Direitos da... desculpa, gente, só um minuto. O preâmbulo da Convenção sobre os Direitos da Criança também protege o direito à vida, mesmo antes do nascimento. Então, a criança, por falta de maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais. Então, o feto, né, a vida dentro do ventre da mãe, ele tem o direito assegurado de ser protegido, já que ele não consegue se defender de outro meio, né? Então, a gente não está desconsiderando a dor da gestante nem as consequências psicológicas que a mesma deverá vir a suportar. No entanto, o direito à vida do bebê é infinitamente mais valioso e juridicamente protegido, assim como a dignidade humana da gestante e a autonomia da vontade. Não estamos retirando a autonomia de vontade. Entre os valores jurídicos tuteláveis, o direito à vida é primordial e deve prevalecer em qualquer circunstância. Então, também de acordo com um estudo feito por Praxedes em 2010, ele fala que o luto deve ser iniciado do início ao fim. Então, qual que seria o ponto aqui? A mãe tem o direito de despedir desse bebê após a breve vida que ele... após o nascimento. Então, quando esse luto não é completado, as consequências psicológicas podem ser muito mais graves do que aquelas que seriam advindas da intervenção médica do aborto do feto anencefalo. Essa é a minha consideração a respeito. E dando um complemento ao que o Luiz Fernando acabou de falar, né? Visto que no âmbito biológico a vida é quando a formação da fecundação do zigoto, então a gente afirma que o feto anencefalo tem vida, sim. A gente afirma que, diante do direito dele de ter vida da Constituição Federal, nem o poder da mãe é capaz de tirar a vida desse feto. Nem o poder dela, de psicológico dela, ela é responsável por tirar. Ela não pode fazer isso porque é um direito do feto. Então, a gente afirma que, a partir do momento que ela tem uma vida dentro dela, ela tem que pensar não somente nela, e sim no bebê também, porque ele tem vida. Só isso, professora. E aí, pessoal, terminaram? Vai falar mais um pouquinho? Só dando continuidade aqui, ressaltando que o grupo havia falado, a gente entendeu que vocês também falaram que não é questão de que estão obrigando a mulher a abortar o filho, né, que tem esse problema de saúde, mas a questão é que, por exemplo, se a mulher ela decide fazer o aborto do filho, a nossa sociedade ela é praticamente muito de cristãos, entendeu? Se ela decide abortar, ela vai sim sofrer uma restrição social pela sociedade. Não é questão de obrigação, é questão que se ela decidir que ela vai querer fazer o aborto, ela vai sofrer uma restrição social, porque no Brasil a maioria são cristãos. Então, e como sabe, né, os cristãos são totalmente contra o aborto. Então, ela vai sofrer com isso e com isso vai atrapalhar toda a saúde mental dela e sofrer com a sociedade imposta, né, sobre o aborto. Passo para o outro grupo. Ok, pessoal. Então, mais 5 minutinhos, tá?
Bom, primeiramente, de novo, é uma decisão da mãe, sim, mas o que a gente quer colocar aqui é para encaixar na lei. E o Estado é laico, então ele não vai desrespeitar nenhuma religião e de forma alguma. A decisão é da mãe, mas todas as mulheres precisam estar respaldadas pela lei, independente de qual seja a religião delas, e o Estado é laico. Então eu acho que foge um pouco dessa questão. A decisão é da mãe, a mãe cumpre com a sua religião e aquilo que acredita, mas o Estado é laico e ele tem que seguir aquilo que está dentro da laicidade desse Estado. Exatamente. E eu gostaria de pegar um gancho numa coisa que o Luiz falou em relação ao aborto eugênico, né? E eu vou repetir a minha fala anterior, onde eu citei que o Conselho Federal de Medicina, ele consignou os anencéfalos natimortos cerebrais. Assim, a interrupção da gestação de um feto anencéfalo, ela não substancia um aborto eugênico. Eu creio que tenha sido um conceito um pouco errôneo que foi utilizado. Pois o anencéfalo, ele é um natimorto, não há uma vida verdadeiramente ali, porque não há uma atividade cerebral. Então, não é caso de se considerar um aborto eugênico, já que ele pressupõe que possa haver uma vida extrauterina de seres aí que discrepam de padrões imoralmente eleitos, ou alguém que tem, por exemplo, síndrome de Down, ou lábio leporino, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, não estamos tratando de um feto portador de uma deficiência grave. Nesse caso, nós estamos falando da anencefalia que não pressupõe uma vida extrauterina. Por isso, o aborto eugênico ele não se encaixa aqui. Em relação à questão do direito, até onde o feto tem direito, sabe, eu gostaria de evocar novamente aquela mesma questão que eu fiz. Qual é a diferença de um morto cerebral adulto de um feto que teve morte, de um feto anencefalo? Qual seria essa grande diferença? Porque tudo bem que pode ser que o direito comece na fecundação, e aí com o desenvolvimento não se tem cérebro, então tem-se ali uma morte, no mínimo cerebral, daquele embrião, podemos tratar dessa forma. A questão é a seguinte, nós estamos tratando de um caso onde querem impor uma situação de continuar uma gestação para uma mãe que não vai ter um filho em seus braços, ela não vai encaminhar esse bebê para um berço, e sim para um caixão. E durante essa gestação, reforçar esses vínculos obrigatoriamente entre o embrião e a mãe é, no mínimo, cruel e tira a liberdade e a dignidade do ser humano que não opta por essa situação. Eu também, se tiver tempo, eu também gostaria de ressaltar que o artigo 128 do Código Penal, como se sabe, ele prevê expressamente duas situações na qual não se pune o aborto, já que o outro grupo trouxe o tema aborto. Quando não é necessário, quando é necessário para salvar a vida da gestante e se a gravidez ela resulta de um estupro. Em ambas essas hipóteses, o feto ele tem potencialidade de vida, mas admite-se o aborto. No primeiro caso, pondera-se o feto com a vida da mãe. No segundo caso, pondera-se a vida do feto com a violência física e moral sofrida pela mãe. Neste caso, também pondera-se a vida pela mãe. Só que no caso da anencefalia, há vida em potencial do feto? Não. Não há vida fora do útero materno. Então, logo, a interrupção da gestação, nessa hipótese, ela é menos gravosa do que nessas outras hipóteses levantadas de aborto. Então, essa possibilidade, ela não só consta estritamente expressa no Código Penal, devido ao tempo da sua elaboração em 1940, onde não existia meios para o diagnóstico dessa. Além disso, gostaria de ressaltar que, por isso, uma eventual autorização do aborto, ela não deveria ser vista como um desrespeito às religiões, mas sim como um pleno exercício da democracia. Principalmente quando a gente entende que vivemos em um Estado laico. É isso. Posso passar, pessoal? 5 minutinhos aí para as últimas considerações. Então, eu gostaria de ressaltar que, em momento algum, a gente abordou o tema aborto em geral. Estávamos apenas nos referindo ao aborto de fetos anencéfalos e afirmamos a laicidade do Estado. É claro que
né? A gente deveria viver num Estado 100% laico. Enfim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma no primeiro artigo que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, a partir do momento que a gente impõe a existência para existir a morte, foi necessário ter uma vida antes. Então, a partir da concepção do feto, a vida se iniciou. É um ser vivo, tem batimento cardíaco, tem respiração, como afirma, né? Acho que, não sei se o termo é correto, mas o primeiro sopro, né? Que é a existência de vida do feto. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, só um minuto. A gente esqueci agora, na verdade. Duane, se você quiser falar alguma coisa enquanto eu lembro aqui o que eu anotei. Só complementando, então, enquanto isso o Luiz, ele está verificando ali, a questão é que foi falado, né, que o Brasil é um país laico, sim, é um país laico, mas a gente você vai se perguntando, a gente vai, será que realmente o Brasil é um país laico mesmo? Porque podemos ver que temos feriados ligados à religião. Então, se fosse um país se fosse um país realmente laico, não haveria isso, esses feriados que são ligados à religião. Então é sim uma questão muito pertinente mesmo de ser tratado quando se fala na mulher, nessa relação de viver uma restrição, de viver mesmo ficar restritiva mesmo na sociedade mesmo. Então só para falar mesmo para deixar bem claro que o Brasil não é um país realmente laico. Ótimo, Grazi. Só ressaltando, voltando ao direito à vida, o direito que assegura tanto o direito de não ser morto, mas também de uma vida digna. Então, a gente tem que dar a oportunidade do feto seguir o seu curso natural da vida, né? Desde a concepção, na fecundação, até a vida, até a morte pós-nascimento. E não é estipulado uma quantidade certa de horas que esse feto vai viver após o nascimento. E, por fim, eu gostaria de ressaltar também que, segundo a psicanalista Flora Tuck, o melhor é se permitir passar pelo processo de transformação gerado por esse adeus, que vai nos preparar para os caminhos que podem surgir no futuro. Então, o trabalho psicológico que deve ser realizado com essa mãe vai muito além da questão médica, da questão jurídica. É necessário que o processo de adeus, né, seja iniciado desde quando o médico declara para a mãe que o feto não tem chances de uma vida longa após o nascimento, até o momento que ela possa se despedir e possa dar esse adeus necessário e continuar com a vida, encerrar esse momento tão doloroso, tão trágico que deveria ser se ela não tivesse esse poder de escolha de poder se despedir. É isso. Ok, pessoal. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, de antemão, já parabenizando o altíssimo nível aí da discussão, porque com certeza ambos os grupos pegaram pontos, né, que realmente são os pontos que pegam na discussão, né? Não necessariamente, às vezes, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas de vocês terem que defender um posicionamento contrário aos seus, né? Eu imaginei que algumas pessoas poderiam entrar nessa situação. E eu fui vendo a expressão de vocês na hora da discussão, né? De quando vocês viam que o outro grupo argumentava alguma coisa que vocês concordavam, né? Aí, tipo, óbvio, né? Não sei. Enfim, mas a ideia era essa mesmo. Primeiro, essa discussão, embora a gente hoje já tenha algum certo, sei lá, um certo consenso, né? Sobre a situação mesmo, né, de ser natimorto, de não ter uma possibilidade de vida pós-nascimento. Essa discussão, para vocês terem ideia, quando o Luiz Barroso, né, que ele é ministro hoje, mas na época ele era um advogado, né, dessa ação, ele entrou com essa ação em 2004, né, e ela foi ser julgada em 2012. Ou seja, não é um assunto simples. Se fosse um assunto simples,
a gente nem estava discutindo isso aqui. E o STF não estava há 8 anos, um pouco mais de 8 anos, tratando aí sobre essa discussão, né? E tantos outros assuntos, eles são semelhantes. Por exemplo, a pesquisa, eu já falei isso em sala com vocês, a pesquisa em células tronco embrionária também foi uma decisão difícil, porque coloca em xeque questões parecidíssimas. Quer dizer, eu posso simplesmente fecundar, né, um embrião, tornar esse embrião viável, e aí descarto esse embrião, e aí vem as perguntas que eu fui anotando aqui, vou tentar direcionar. Então, primeira coisa aí para o grupo a favor, tá? Eu quero que vocês pensem aí um pouquinho. Pessoal, e quem for tendo algum, né, as outras pessoas que estão participando dos debates, quem quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar ou pelo chat, ou levanta a mãozinha aí do lado, ou dá um joinha que eu passo a palavra para vocês também, tá? Para o grupo a favor, vocês fizeram várias considerações que realmente são muito fortes, né? Mas a pergunta primeiro é, o que é vida, né? Porque vocês falaram, mas o feto, ele não tem vida? Mas como assim ele não tem vida? Porque ele tá lá, se eu escutar o batimento cardíaco, fizer um ultrassom, escutar o batimento cardíaco, eu vou escutar o batimento cardíaco, né? Eu tenho ali um sinal vital dentro da barriga da mãe. E aí, beleza, quer dizer, não nasceu com vida, né? Ou teve um nascimento com vida, que durou aí 7, 40 minutos, sei lá quanto tempo que for, mas qual é o momento que eu posso determinar qual é a vida? Que momento que eu estou falando que eu estou protegendo a vida e qual é o momento que eu ainda não estou falando de vida? Será que já existe esse conceito? Por que eu estou perguntando isso? A gente falou em sala de aula algumas vezes que existem vários direitos que são direcionados à proteção do feto. Aí, por exemplo, né, eu falei dos alimentos gravídicos, até dei um exemplo em sala de aula sobre isso. O direito à adoção. O feto na barriga da mãe tem o direito de ser adotado. Ele tem direito à herança. Aí a minha pergunta é, se esse feto tem direito a um monte de leis, né, leis federais que estão aqui, ele não vai ter o direito a um princípio defendido lá no alto da Constituição Federal? Se eu coloco esse feto, um ser dotado de diversos direitos, né? Direito de curatela, direito à adoção, direito a receber alimentos, direito de herança, até de posse, né? Por que esse feto não vai ter o direito à vida, que é um direito que está lá no topo, né, do nosso ordenamento jurídico? O que vocês pensam aí sobre isso? Amanda, Douglas, Beatriz, o que vocês Que a gente está falam? pensando. É uma pergunta muito difícil, porque vida é um conceito muito amplo, né? A gente tem um conceito biológico, a gente tem um conceito humano, a gente pode falar que é um coração batendo, ou a gente pode falar que é a tomada de consciência. Eu acho que isso esbarra muito no conceito de o que é morte. E o que é morte, por exemplo? A gente, quando tem um morto cerebral, o que a gente faz? A gente dá ele como morto. Então, no caso do natimorto, se não tem cérebro, é um morto cerebral. E aí a gente sabe que isso não é vida. A gente pode entender dessa maneira. Agora, o que é vida, eu acho difícil responder por ser um conceito muito amplo. Não, é um conceito muito amplo, não resta dúvida, né? Agora, a gente tem várias teorias. Por exemplo, vocês mesmos falaram, né? Vocês todos. Teoria da concepção, quer dizer, no momento ali que se formou o embrião, eu já tenho uma vida. Ou tem aquela teoria da nidação, né? Que o feto, ele para ser viável, ele tem que estar no útero, ele tem que ter aquele momento da nidação no útero. Tanto que o caso de pesquisas em células tronco-embrionárias, um argumento foi esse, porque por mais que eu crie uma vida ali in vitro, né? Eu não tenho útero. Então, se eu não tenho útero, eu não tenho uma viabilidade dessa vida, né? É razoável esse argumento também. Em alguns países que permitem o aborto, não só o aborto de anencéfalo, mas o aborto normal, das 12 semanas, que é o fechamento do sistema
neural, né, e tudo. E também tem a vida que vários juristas também já defenderam isso por muito tempo, que é a vida após o nascimento. Ele vai ser só considerado realmente um cidadão vivo, né, depois do nascimento. O que eu estou debatendo é como que é, então, considerado depois do nascimento, mas se na barriga da mãe o feto ele já tem uma variedade enorme de direito, né? Então, essa é, assim, é claro, Douglas, que você não vai conseguir me responder, eu não sei te responder essa pergunta, né? É muito mais para a gente pensar que também, ao mesmo tempo que eu estou aí respeitando o direito à saúde, a saúde mental, vocês foram muito felizes nos comentários, né? A saúde fetal, a saúde mental, que também é saúde, né? O que é saúde? Mas eu estou desconsiderando também que a gente não tem no nosso ordenamento jurídico uma definição de o que é vida, né? Então, talvez a gente tinha que então falar assim, olha, vida é a partir de, sei lá, de quantos meses, não sei, e a partir de então colocar a discussão, né? Se pode aborto, se não pode aborto, que aí no momento que eles definirem então o que vai ser vida para o ordenamento jurídico, um monte de problema vai se resolver. Eutanásia, aborto geral, não só o aborto de fetos anencéfalos, né? E aí, só pegando um ganchozinho, rapidão, para Amanda. Amanda, só para te responder, você falou assim, por que não está como um terceiro inciso lá no Código Penal, como uma excludente de ilicitude, né? Igual a gente tem do aborto em decorrência de estupro e o aborto em decorrência de risco de morte da mãe. Que poderia ter lá um terceiro item, né? O aborto em decorrência de anencefalia. Na realidade, não tem, porque nessa mesma ação foi entendido que a anencefalia, ela causa o risco de morte para a mãe. Então, se a gente já tem um inciso que autoriza o aborto no caso de risco de morte para a mãe, então é só incluir essa questão dentro desse mesmo inciso que permitiria aí excluir a ilicitude deste ato, tá? Mas isso aí foi só para te responder, porque eu sei que você fez essa pergunta. Agora, para o outro grupo aqui, pessoal. Tatiana, rapidinho. Pode falar, Beatriz. Fazer uma consideração? Claro. Que eu estava pensando. Pode sim, por favor. Eu estava pensando aqui sobre esses direitos em relação ao feto. Mas, para mim, todos esses direitos em relação ao feto consideram que ele, em algum ponto, ele vai se tornar uma pessoa e que ele irá evoluir para outros direitos. E aí também eu queria trazer, porque a gente foca tanto em relação ao feto, que às vezes a gente esquece dos direitos da mãe. Claro. Né? Então, essa é a grande questão, né? Como que eu vou sobrepor um direito a outro? Só que a mãe, ela já é uma pessoa formada. E ela é uma pessoa com um número de direitos maiores. Não quer dizer que ela deve ser mais protegida, mas ela tem princípios constitucionais mais bem definidos do que o feto, né? E o que eu queria levantar, assim, nessa questão é realmente porque o feto anencéfalo, ele nunca poderá se tornar uma pessoa, né? Ele vai ser um natimorto ou ele vai durar poucas horas, assim, no mundo, né? Então, até que ponto esses direitos, eles prevalecem em cima do direito da mãe, né? Mas é um ponto. Mas o fato é, como que eu posso ter vários direitos e não ter o direito a um grande direito? A um direito que está lá regendo todos os demais direitos, né? Então, essa é uma questão. Claro que isso, a gente no direito, a gente tem algumas fórmulas de resolução de conflitos, né? Dentre esses conflitos, que todos os assuntos que a gente vai tratar aqui vão tratar sobre este ponto, né? Quando a gente tem conflitos entre princípios jurídicos. Não são regras, simplesmente regras, né? Pode pisar na grama, não pode pisar na grama. Não, a gente está falando de direitos que eu não posso tirar o direito à vida, jogar fora do ordenamento para poder prevalecer o direito, por exemplo, à dignidade. Eu tenho que tentar, de alguma forma, equilibrar, né, esses dois direitos e ver aonde que eu vou ter menos prejuízo. Porque o direito diferente aí,
né, das ciências exatas, não é matemática, né? Pelo contrário, um estudo social. E o direito, por muitos anos, a gente tentou, né, através do positivismo jurídico, tentou estabelecer regras de aplicação do direito como se fosse matemática, né? Usando premissas, silogismos, né? E hoje, a gente, nesse momento pós-positivista, a gente sabe que não tem como eu aplicar, porque não vai ser 1 mais 1, não vai ser igual a 2, né? Aqui eu vou ter várias questões nas entrelinhas que vão direcionar esse raciocínio jurídico. Agora, olha o que eu ia comentar sobre o outro grupo, né? Não sei se foi a Graziele ou a Duane, acho que foi a Duane, que ela falou uma coisa muito interessante, assim, eu queria assim, bater um pouquinho nessa tecla, sobre o papel da mulher na nossa sociedade, né? Basicamente, a gente reduz a mulher a 2 papéis: a ser esposa e ser mãe. É só para isso que a mulher serve na nossa sociedade, né? E se a gente desvia um pouquinho disso, o que a sociedade vai pensar, né? Então, se a mulher vira e fala assim, não quero casar, ferrou tudo. Aí, se ela casa e ela toma uma decisão, por exemplo, não quero ser mãe, como assim, né? Você não quer ser mãe, que absurdo, né? Então, assim, isso também coloca aí um pensamento de o que é a mulher na nossa sociedade, mas que não resta dúvida, né, Duane? Você colocou aí, eu sei que o Estado é laico, eu sei que a gente não tem que determinar o direito pelas religiões, mas será que é mesmo? E você está certíssima, porque quem está lá, assim, até como membro, né, do Senado, do Congresso Nacional, né, do Senado e Câmara dos Deputados, querendo ou não, faz parte ainda de uma cultura majoritária, né, baseada em um sistema patriarcal, né, no patriarcado cristão, né? E aí eu já coloquei isso também em sala, quantas vezes a gente vai ter direitos que não são tão interessantes para a maioria, né? Direitos que vão contra aí os pensamentos da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, enfim, né, do cristianismo de uma maneira geral. E por que esses projetos não são votados, né? Por que eu não voto essa questão do aborto? Por que eu não voto questões aí da homossexualidade? Né? Será que realmente, será que a gente é tão laico assim? E a pergunta, né? Deus, como é que é na nota que está escrito? Deus é amor? Como é? Esqueci. Deus é fiel. Deus é fiel. Esqueci. Deus é fiel. Faz tanto tempo que eu não vejo nota de dinheiro que eu já até esqueci. Deus é fiel. Você vai nas repartições públicas, você vê lá uma cruz em cima das repartições. Nos próprios tribunais a gente ainda tem referências à imagem, né, de Jesus crucificado e tudo mais. Então, assim, não sei, Duane, se você partilha ou não dessa opinião que você deu, mas, assim, como você está defendendo, né, os argumentos contrários, você está certíssimo em falar isso, porque é super pertinente, né? Tipo assim, como que a mulher vai ser vista na sociedade? E é um fato. A mulher, você acha que se ela fizer um aborto, a vizinha do seu vai falar, ai, a fulana, aquela que fez o aborto, né? Isso é quase que um marco. Eu tenho um artigo, assim, inclusive, eu tenho um artigo que fala sobre isso, que é a estigmatização da mulher que comete um aborto, né? O fato dela ter feito um aborto, isso torna um estigma, que a mulher vai carregar assim, pro resto da vida dela. Acabou a vida dela, porque ela sempre, mesmo numa situação de risco de morte, mesmo numa situação de estupro, de algum problema que o próprio filho morre, às vezes, na barriga da mãe, ela ainda vai ser, ai, a tadinha, né? Aquela que teve que fazer um aborto, sabe? Quase que é um crime, né? A mulher, não, é um crime, mas quase que, assim, mesmo em condições normais, ela sempre vai estar ali sobrepondo uma consequência natural da vida, que é ser mãe. Outra coisa que vocês falaram que eu achei assim, super interessante, como argumento, né? Claro, dentro aí da argumentação de vocês, lógico, mas a romantização, né, do papel da mãe, porque a mãe, ela quer ter ali o seu abraço, abraçar o seu filho.
como a gente vai privar a mãe ali de trocar ali os primeiros olhares, né? Então, assim, que coisa romantizada, né? Que a gente, claro, eu espero, né? Assim, que ninguém tenha que passar por situações diferentes dessa romantização, mas não é a realidade, né? Pelo contrário, essa semana deu aí na televisão 2 criancinhas, né, que foram abandonadas. Uma foi abandonada dentro da lata de lixo, a outra foi deixada num carro. Então, assim, e morreu, né? Sofreu, enfim. Ou seja, nem em situações normais a gente percebe que as pessoas, né, passam por problemas psicológicos, né, por várias dificuldades aí de lidar com a situação de ter um filho. Imagina nessa situação. E aí, só porque eu estou tentando lembrar as coisas que eu estou falando aqui. Professora, Pode falar. Só corrigindo rapidinho, que essa parte que você falou aí, não foi o que falei, não, foi a Grazi, mas acho que foi para defender mesmo nosso ponto de vista, né, no debate, mas não foi, não. Não, mas foi ótimo, porque assim, eu entendo o que eu estou falando, né? Foi para defender, não que seja algo que a gente acredita, que nem você mesmo falou assim, a gente teve que defender coisas que a gente não concordava, e ver os meninos defendendo coisas que a gente concordava. Que nem quando a gente estava criando o documento para eu falei, gente, eu sou totalmente a favor do aborto, como é que eu vou ficar contra isso? A grande questão. Mas o importante, Duane, é assim, sabe transitar? Entender o argumento do outro? Eu tenho falado essa palavra com muitos alunos meus. Assim, o importante nessas discussões todas é transitar. Eu tenho a minha razão, eu sei aqui o que eu argumento, no que eu acredito, mas não é que o outro grupo também tem, não é que os outros argumentos também são fortes, né? Então, assim, essa situação que pra gente já é um pouco, talvez, não tô falando aí por uma maioria, um pouco unânime, juridicamente, né, moralmente, claro que as pessoas podem ter uma religião, pode ser mais seguir mais à risca, né, de algum mandamento e tal. Ou seja, juridicamente, a gente já fala, não, ok, né, a gente tem que preservar aí o direito da dignidade da mãe. Mas é claro que a igreja, quando ela entra em defesa da vida do feto, ela tem muito argumento, né, um argumento muito sólido, né, um argumento super forte. E às vezes a gente ter que defender o argumento que vai contra o nosso se torna muito difícil. Então, cada tema eu fui falando assim, nossa, esse grupo aqui vai penar, né? Aquele grupo ali, não, é que esse aqui vai conseguir. Então, é claro que eu coloco isso também em consideração. E eu sei que é difícil defender posicionamentos, né, que vão ao contrário. O Luiz, ele falou uma coisa muito legal sobre a eugenia, né? Ele tentou falar aqui, tentou rebolar ali para falar que o aborto de feto anencefalo seria eugênico, né? Quer dizer, eugenia bem ligada àquele contexto dos próprios regimes fascistas mesmo, né? Vamos eliminar ali todas as diferenças, pessoas que possam, né, nascer com alguma doença, com alguma deformidade, mas não é eugenia, né? A gente está falando de um feto que é inviável, quer dizer, vai nascer, pode nascer, porque normalmente eles já morrem, né, dentro da barriga, mas pode nascer e vai demorar aí 7 minutos, 40 minutos. E que legal, né, Luiz, que a psicanalista lá, não sei quem que você citou, trouxe vários argumentos da psicologia, tanto que é importante passar por esse momento, né, como forma de evolução, mas a troco de quê, né? Assim, eu não, né? Mas tudo bem, foi um argumento excelente. Ou seja, a gente não pode no direito nutrir, né, que o direito vai dar conta de tudo sozinho. Na verdade, ele tem que ir lá na medicina. Vocês trouxeram muitos argumentos médicos, né? Você trouxe aí argumentos provenientes da psicologia e por aí vai. Só uma observação, Douglas, o Gabriel está nos corrigindo que Deus seja louvado. Ou seja, tanto eu quanto você, a gente não vê nota de dinheiro há muito tempo, né? Com certeza. Aí eu falei, Deus é amor, Deus é fiel, Deus seja louvado, tá certo. Mas enfim, então, para o outro grupo, a questão que eu ia falar é isso, né? Claro que eu entendo aí como argumentação,
mas se é certo a mãe receber essas restrições sociais, que é quase aquele argumento do estupro, que é a mulher que é culpada, né? Ah, então essa mulher não pode cometer um aborto porque ela vai ter aí, ela vai sofrer restrições sociais e isso vai causar um dano psicológico muito grande para essa mãe. Tá, e aí, quem tá errado? É a sociedade ou a gente vai insistir novamente colocar a culpa na mulher até sobre, né, essas questões? Então, isso é muito interessante, né? O papel da mulher na nossa sociedade é muito interessante, né? Uma discussão assim, que a gente vai longe, né? Mas aí eu ia falar isso, porque que... O que vocês consideram, então, né? Claro que vocês falaram aí que a vida, na teoria de vocês, a partir da concepção, que aí já resolveria o problema, né? Ó, tá concebido, é vida, né? E se vocês não levarem em conta a dignidade da mãe, quer dizer, eu posso obrigar a mãe a viver 9 meses de talvez uma tortura ali, de saber que seu feto vai nascer, vai morrer, aí vocês falaram, né? Não vai preparar o nascimento, o enxoval, vai preparar um velório, né? Pro filho. E aí, se isso não entraria em conta na argumentação de vocês. Claro que eu sei que vocês, né, estão aí com uma dificuldade, mas era esse o ponto só para questionar. Vocês querem fazer algum comentário aí sobre isso? Eu só queria comentar, voltando ao que já foi falado, né, da não sei, do aborto da mulher que estigmatização, né? Porque é engraçado porque no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que a gente tem direito à liberdade e da autonomia, né? Então, é uma liberdade que, né, dados os casos, né, que são permitidos, a gente tem autonomia para escolher, mas mesmo assim a gente carrega consigo, a gente não, né, a mulher vai carregar consigo esse fardo, entre aspas, mesmo que ele já tenha sido findado anteriormente, né? Sim, é super contraditório, né? Até que ponto vai o jurídico e até que outro momento começa, né, entrar as questões religiosas e a intolerância também, né, de deixar o outro ter suas opiniões, ter sua autonomia de direito. Bom, a respeito de você perguntou de o que é vida, né, pra gente. Realmente eu não consegui achar uma definição, né, mas a gente bateu muito na tecla do ser vivo, né, que tem ali os batimentos e o Douglas bateu na questão da consciência. Então, eu acho uma linha muito tênue entre dessas duas definições. E a Beatriz também falou que o feto, que você também falou, né, que o feto tem direito já na barriga. E ela falou que quem garante que o feto anencéfalo vai vir a ser uma pessoa, se tornar um ser humano, né? Mas quem também garante que aquele feto que já tem o direito dentro da barriga da mãe também virá viciado, entender? A se tornar uma pessoa, né? Com relação à dignidade da mãe, é muito difícil para mim fazer esses argumentos, porque eu acho que a pessoa tem o direito de escolha, né, nesse caso, mas acredito que perdi meu argumento agora, pera, gente, só um minuto. Esqueci o que eu ia falar, Tatiana. Não, você falou que era muito difícil, assim, né, defender esse tipo de argumentação e tal, mas tem que ser levado em conta. Não, isso que eu ia falar, isso que eu ia levar em conta. Tá, vou colocar outra coisa que acho que não é tão melhor quanto o meu argumento anterior. Tá mas acredito que além da questão da evolução tecnológica, né, que quem garante que daqui uns 10, 20 anos a gente vai conseguir, sei lá, a pesquisa em células-tronco permite você fazer zilhões de coisas, né, tanto que por isso que ela é tão barrada ética e juridicamente, né? Então, quem garante que daqui uns 20, 30 anos a gente vai conseguir gerar um cérebro dentro desse feto, né? Então, a partir do momento que você faz escolhas com uma visão das descobertas, de tecnologia que você tem no momento, você meio que priva o avanço nessa área, por exemplo, né? O outro argumento que eu ia falar, eu esqueci. Mas esse é super interessante, quer dizer, é uma situação que ainda não é possível que a gente saiba, né? Exatamente. A gente saiba, porque
né, se esse negócio da clonagem já começou há quantos anos atrás, né, gente? Mais de 20 anos atrás, sei lá, mais não, mas mais ou menos há 20 anos atrás estavam clonando lá as ovelhas lá. Ou seja, será que a gente não avançou em nada? Não sei. Não é minha área, não sei. Mas é claro aí que a gente está enfrentando um momento, né, de tecnologia mudando tudo, né, mudando os nossos dias, apesar que a gente está aqui em casa por causa de um vírus, né? Assim, enquanto a gente está aí se protegendo das armas atômicas, nucleares, a gente está aqui em casa, cada um na sua casa, por causa de um micro-organismo, né? Muito interessante isso. Mas, com certeza, a gente não sabe. Eu estava numa discussão de direito previdenciário, que um professor muito fera lá no direito, ele falou que ele estava lendo um livro que fala sobre as pessoas que vão viver mais que 100 anos, né? Assim, elas já estão vivas, que já estão aí entrando com medicações, fazendo experimentos, que vão dar um super tempo aí de vida para essas pessoas. E como que o direito previdenciário vai, enfim, ficar à frente a isso? Pessoas que hoje a gente está aumentando a expectativa de vida muito mais, né? Pensa aí que há alguns anos era 30, depois 40, 50, 60, hoje é 80 anos, sei lá. E que as pessoas que vão viver aí 200 anos já estão vivas, né? Pelo avanço tecnológico muito rápido, assim. Mas a legislação não acompanha a evolução tecnológica, né? Né? Assim, a legislação não consegue acompanhar, mas tem que acompanhar, né? Exato. Deveria, e outra coisa, né? O Código Penal foi feito em 1940. Sim, nossa, isso é Era um isso ponto que você ia também falar, que eu achei. Né? Talvez, assim, será que naquela época eles estavam pensando, né, na possibilidade? Que isso, gente? Eles nem sabiam, ninguém fazia ultrassom. Como é que ia saber se o pré-natal começou em 1950, né? O Código Penal de 1940. E mais ou menos, né? Assim, e ainda muito arcaico, que as imagens ainda... Ia ter chegar às populações mais carentes, né? Também, que você imagina, tinham acesso, né? Hoje a gente enfrenta aí, ok, hoje acho que as pessoas já têm direito aí um pré-natal, né? Mas você imagina se eles estavam preocupados com isso. E outra, ressalto, né? Como uma boa feminista, eu sempre ressalto esses argumentos, mas, né, essas pessoas que fizeram essas leis estavam pensando de fato no lugar da mulher, né? Será que não existe uma influência, né? Assim, a cultura que a gente está assentados mesmo, não é uma cultura que vai sempre deixar essas questões da mulher sempre em segundo plano, né? A gente ainda vive que o papel da mulher é ser mãe, casar e ser mãe. Fora isso, ela fica estigmatizada, né? Se ela não se casa, ou ela pode ser assim a pessoa mais assim bem-sucedida em todas as áreas, só que se ela escolher não casar, vai falar, ai, coitadinha, né? Não casou, tadinha, né? E é engraçado. Professora. Desculpa. Pode falar. Pode falar. Não, é que só que você falou isso do direito das mulheres, a gente assistiu um vídeo na nossa pesquisa que até o Drauzio Varela, ele pergunta para o médico a opinião dele, se ele achava que se os homens engravidassem, se acontecesse gravidez de feto-anencefalo em homens, qual seria a posição, né? E aí o médico responde que se acontecesse gravidez em homens, que a humanidade já estaria... não precisaria nem ser de feto-anencefalo, não, que... não ia aguentar, gente. Metade das coisas. Não ia aguentar. Lamento em dizer para vocês. Mas isso é muito interessante, porque às vezes a gente está discutindo e sempre surge nas turmas, nas diversas turmas que eu dou aula, porque eu tenho 7 turmas. Então, assim, vocês imaginam o tanto de argumentos que também surgem nesses assuntos. Professora, mas por que se todo mundo é igual perante a lei, por que tem leis que privilegiam a mulher ou que privilegiam outra pessoa pertencente a outras classes minoritárias, né? Então tem lei da Maria da Penha, eu quero lei João da Penha, ou então já ouvi feminicídio. Lágrimas de sangue. Lágrimas de sangue. E o homencídio? Porque tem muito mais homem morrendo. Se você olhar os dados de morte de homem, é muito maior do que os dados... Pelo amor de Deus, que ouvir né? uma coisa dessa. Mas a gente escuta. Então, assim, às vezes a gente acha que essas discussões, elas já são coisas do passado, superadas. Eu, assim, não posso falar por todo mundo, mas, assim, claro que ali, alguém aí tem alguma ideia que fala assim,
resposta ali na cabeça. Ah, mas é isso mesmo, né? Mas não precisa. Por que proteger a mulher? O homem que tá ali no tráfico de drogas, e não devia estar, né? Mas, enfim. É. Então, assim, os argumentos, é importante a gente começar a trazer isso para os homens também, né? E eu gosto de quando essas discussões do feminismo elas chegam nos meninos, né? Porque vocês também têm que começar a trabalhar com os argumentos e perceber que existem diferenças, né? E perceber que o homem bem-sucedido solteiro é garanhão e tá tudo certo. A mulher bem-sucedida solteira, tadinha, não casou, não encontrou marido, tá fadada ao fracasso, né? Então, isso é muito interessante. Estou vendo aqui que o Douglas, ele postou um vídeo, depois eu vou abrir esse vídeo, né, sobre o documentário. Mas, em contrapartida, tem uma médica aqui em Belo Horizonte, ela chama Késia Villamil, ela é até uma obstetra muito famosa, muito famosa aqui em Belo Horizonte, e ela teve, a primeira gestação dela foi de um feto anencéfalo, né? E ela tem um livro que fala, assim, um diário sobre essa gravidez anencefálica, e ela faz tudo, assim, ela tira foto, ela faz fotos, ela vai preparada para o parto, ela chama a família para receber aquele feto anencéfalo que morreu depois, acho que de 40 minutos, não tenho certeza. Mas, assim, ela vivenciou a gravidez, assim, claro, se preparando aí para a morte do feto, mas vivenciou, né? Ou seja, também não é uma regra, né, gente? E aí, o que vocês também falaram que é muito importante é que ninguém está obrigando ninguém a fazer nada, né? Na verdade, está sendo dado a liberdade de que essas pessoas, elas não precisariam recorrer ao judiciário, igual vocês falaram, né? Tem vocês se basearam aí em 3 liminares que concederam direito. Por exemplo, não sei se vocês pesquisaram o caso da Gabriela, devem ter chegado nela aí, né? Porque é muito famoso. A Gabriela tinha 18 anos, ela pediu na primeira instância, então, a possibilidade do aborto, foi concedida, aí a igreja entrou com habeas corpus em nome do feto para impedir o aborto. O que aconteceu? Quando o STF foi julgar essa ação, e o feto já tinha nascido, já tinha morrido, demorou 7 minutos para ele falecer, e ela passou por toda a gravidez, né? Ou seja, o judiciário também não dá conta, né, dessa demanda. Imagina, por que eu tenho que obrigar uma pessoa diante de uma notícia tão trágica dessa, ainda ter que entrar com processo judicial? Né? Não é uma questão de justiça, é uma questão médica, né, de saúde física e de saúde mental, né? E só um adendo, se me permitir. Claro. É porque mesmo após a aprovação da ADPF, né, a 54, ainda tem uma demora para a mãe receber esse direito, né? Porque é necessário 2 laudos médicos, de 2 diferentes médicos, né, para poder ser atestada a anencefalia. E mesmo assim, acho que tem em média em torno de 15 a 20 dias para poder ser concedido o direito. Então, para a mãe que decidir, né, pelo aborto, ainda fica um sofrimento aí postergado. E apesar de a gente avançar tanto permitindo isso, o direito brasileiro ainda não consegue, né? O processual, a burocracia é muito grande. Então, você na verdade, dá com a mão e tira com a outra. Né? E vocês viram que essa DPF, essa ação, quem pleiteou não foi uma pessoa, uma mãe, né? Na verdade, foi a Associação Médica dos Trabalhadores em Hospitais, alguma coisa assim, né? A CNTS. Como é que é? Isso. CNTS, Confederação dos Trabalhadores de Hospitais. De enfermagem, né? É. Eu não sei. Eu sei que... Porque, na verdade, o que eles queriam quando eles entraram com essa ação? Não era necessariamente conferir o direito à gestante, não. Na verdade, eles queriam se proteger diante de uma verificação de um feto anencéfalo, né? Assim, de uma sugestão de aborto e tudo. Eles queriam se proteger para eles não serem criminalizados, né? Para não ter aí, porque querendo ou não, o crime de aborto, ele não é cometido só pela mãe, né? Vocês viram lá nas tipificações que ele é cometido pela mãe, ele é cometido pelos hospitais, né? Pelos médicos, pelos
enfermeiros, pelos não médicos, né? Enfim. Então, na verdade, eles queriam se proteger. Olha, a gente verifica que tem um feto anencefalo, vivencia na prática toda essa situação. E ainda corremos o risco de ser criminalizado se esse aborto for necessário, porque ele está, de fato, gerando um risco de morte para a mãe, né? Então, assim, é muito interessante também. Quem conseguiu, que, na verdade, também o tipo de assunto, né? Confederações, eles podem entrar com esse tipo de ação. Uma pessoa sozinha, ela pede só para ela não pede uma ação coletiva, né? Mas é isso, pessoal. Gostei demais dos argumentos, assim, vi aí que o outro grupo teve aí uma, né, assim, foi firme, né, nos argumentos mesmo, talvez não acreditando necessariamente aí, né, não defendendo o posicionamento. Mas não é legal entender esse outro lado também? E adorei perceber pegar o Vadimecum, tá? A sua experiência com o Vadimecum foi boa? Foi ótimo. Nossa. Porque aqui em casa hoje o Vadimecum é só para tampar a porta, deixar ali no vento. Durante a graduação para fazer a prova, né? E depois... depois nunca mais. Assim, quando eu formei ainda, não, assim, né, gente? Era diferente. A gente ainda ia, né, na lei, né? Mas hoje não vai na lei, você vai na internet, né? Então, assim, exato. Os meninos nem sabem mais olhar Vadimecum. Mentira, porque para a hora da prova eles sabem tudo. Precisa. Né? Estuda direitinho. Mas aí, pessoal, então assim, muito legal o nível da discussão. Era isso que eu esperava de vocês mesmo. Achei super pontual que, né, o grupo a favor foi em defesa da dignidade da mãe, em defesa do direito à saúde da mãe, e o grupo contrário foi exatamente a favor aí do direito à vida do feto e nas questões sociais envolvidas aí por trás do aborto. Então foi super legal, achei muito válida e espero que os outros grupos cheguem aí mais ou menos nesse nível de discussão que é a proposta. E como assim, né, entendimento que isso tenha servido aí para vocês exercitarem um pouquinho aí do raciocínio jurídico, né, que enfim, que não é na área de vocês, mas é interessante a gente, né, passar aí um pouquinho aí pelo direito lá também, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria só complementar, esse link que eu mandei aí no chat, ele é de um documentário que conta a história de uma mulher que em 2004, porque quando teve as primeiras discussões lá, o Supremo Tribunal Federal autorizou a interrupção da gestação, né? E aí, tipo, isso, sei lá, em dias depois eles cancelaram essa permissão. E aí, essa mulher, ela chamava Severina, e ela já estava, tipo, no hospital para fazer o procedimento, porque ela estava com feto anencefalo. E é um pessoal muito humilde, sabe? Tipo, do interior, enfim. E aí, de um dia para o outro, ela chegou no hospital, tipo, à tarde. Aí, na madrugada, a permissão foi cancelada e aí ela não pôde abortar. E aí, ela teve que passar por todos aqueles trâmites burocráticos de pedir concessão ao juiz, e no primeiro momento foi negado. E aí, quando ela conseguiu fazer o aborto, o feto anencefalo já tinha 7 meses. Então, já tinha a formação, assim, de um bebê, né? E outra coisa, né? Abortar um feto de até 3 meses é um tipo de aborto, né? Agora, quando a gente já fala de um abortamento de feto de 5, 6, é quase que um parto, né? Então, assim, é muito trágico também, do parto, né? Pois é, e aí esse vídeo, ele conta muito de todo o sofrimento mesmo que a mãe teve, a comunidade, porque era uma comunidade muito pequena, e aí acompanha ela no hospital, porque quando ela conseguiu ainda a autorização judicial para fazer, ela chegou no hospital e todos os anestesistas de plantão, eles se negaram a atender ela. Então, os médicos começaram a se negar, então ela sofreu muito. E assim, o documentário no final é até bem pesado, mostra mesmo o parto, mostra o feto, então tem que ter um pouquinho de estômago para assistir. Mostra o feto no necrotério, enfim, mostra o sofrimento de quem estava em volta dela. Então, traz uma visão assim bem nua e crua de como é que é essa situação. Quem quiser assistir, o link está aí. E o Pedro também colocou um outro link. Provavelmente deve ser, né, Pedro? Alguma coisa nesse sentido também. Eu vou colocar aqui depois para eu ver o que se trata. Mas a entrevista do Drauzio Varela. Legal. Esse vídeo é muito bom, boa é essa entrevista, gente. Aqui eu falei esse final que ele faz essa pergunta. É uma excelente entrevista com o médico.
É muito boa mesmo, esclarece muitas coisas. Eles abordam muitas questões jurídicas, médicas e questões de saúde mental mesmo, assim, é bem legal. Vou olhar sim. Muitas questões que estão, assim, abordadas na DPF, mas, assim, jogadas, assim, eles... De outras formas, né? Claro. É. Legal. Então, pessoal que está ouvindo aí, né? Fica aí esses dois links, né? O que o Pedro mandou e o que o Douglas mandou, para quem quiser ver. E só ressaltando, né? Então, esses temas, de alguma forma, também vão estar aí na nossa próxima provinha. Então, fiquem atentos, espertos, né? Mas beleza, pessoal. Gostei demais. Era isso que eu esperava de vocês. Que bom que vocês gostaram da experiência de pensar nesses assuntos, né? Foi uma experiência legal. Então, um beijo para vocês. Até segunda-feira que vem, tá bom? Tá bom. Tchau, Até. fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.